Gabriel, o que nós temos essa semana são expectativas, né? Tanto no executivo quanto no legislativo. E eu queria que você pudesse trazer para a gente aí os destaques dessa semana. Pois é, Marília, uma semana de muitos desdobramentos, muita coisa para acontecer, começando já nessa segunda, tanto com a CPMI do INSS, como também com a posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, que assume ali a presidência do STF com uma expectativa de governistas, da oposição também, para que ele adote um perfil mais discreto. A gente sabe que esse não era o perfil do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Barroso era um ministro mais ativo, tanto em redes sociais como em declarações à imprensa, era um ministro que falava, teve declarações polêmicas, mas você tem agora então Edson Fachin, que de fato sempre foi um ministro muito mais discreto e essa é a expectativa para ele a partir de agora. Para além do Supremo Tribunal Federal, você também tem a votação do imposto de renda. É uma votação muito importante, é uma votação que é aguardada pela sociedade tem algum tempo. Você bem lembrou aqui, esse projeto está praticamente parado na Câmara faz algum tempo, foi aprovado ali na comissão especial no final antes do recesso, em julho, e desde então não foi votado. Houve uma pressão da sociedade, houve uma pressão do Senado também, que na semana passada votou um texto alternativo para marcar posição e falar: olha, se a Câmara não fizer, a gente está fazendo aqui. Então é uma expectativa muito grande para quarta-feira, porque a gente precisa ver que texto que vai sair também da Câmara. A gente sabe que quando chega o texto na votação do plenário, sempre tem acordos e tal, mas tem os destaques. E aí a grande preocupação de muita gente, inclusive deve ser uma das preocupações do Ministério da Fazenda, perdão, é em relação à compensação, porque pode haver uma alteração daqui até quarta-feira em relação a isso. Então o Ministério da Fazenda é muito atento a essa movimentação, conversando sempre com o relator, o deputado Arthur Lira. E claro, a gente também tem essas movimentações no executivo que também estão gerando uma certa expectativa, tanto no PSOL de Guilherme Boulos, como em relação a outros partidos da base, porque a gente teve a demissão, né, o pedido de demissão do Celso Sabino na sexta-feira do Ministério do Turismo, ele que ainda continua pelo menos até quinta-feira, quando o presidente Lula vai entregar obras da COP, mas depois de quinta-feira é uma incógnita quem vai assumir o Ministério do Turismo. Você tem alguns nomes sendo cotados, mas também é uma outra pasta que vai ter um novo ministro, e claro que toda vez que troca-se ministros, há uma expectativa de mudanças não só nesse ministério, mas em outros, como é o caso da Secretaria-Geral da Presidência. Gabriel, a gente falando um pouquinho sobre o imposto de renda, né? Você lembrou que teve um texto que foi aprovado lá no Senado Federal, lá na Comissão de Assuntos Econômicos, texto de Renan Calheiros, que é alagoano. Temos o texto na Câmara dos Deputados, que foi aprovado na comissão especial e teve sua urgência, que é de Arthur Lira, também alagoano. Existe aí também, ali no bastidor fala que eles devem concorrer ao Senado, que é uma das vagas, né, nessa próxima eleição que deve ser bastante competida ali dentro do Senado, ali dentro do Congresso Nacional. E a gente vê uma disputa. Hoje vamos ter o encontro de Tarcísio de Freitas junto com o Bolsonaro para tratar também de Senado Federal, que deve ser aí um dos assuntos discutidos. Quero que você possa falar para a gente um pouquinho a respeito dessas expectativas, né, de Senado Federal, essa disputa entre os alagoanos e também sobre essa conversa que Tarcísio deve ter com Jair Bolsonaro sobre o Senado. Lembrando que Jair Bolsonaro já falou abertamente, né, que eles precisavam do Senado Federal. Exatamente, Marília. Senado é uma pauta que vai ser a principal das eleições de 2026, porque o governo já entendeu que a base bolsonarista quer fazer maioria para avançar com projetos que possam mudar de fato o Supremo Tribunal, inclusive com o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa que é uma pauta cara ao bolsonarismo. Eles já tentaram avançar diversas vezes, não só contra o ministro Alexandre de Moraes, mas contra outros ministros, nunca conseguiram votos para isso, nem apoio, mas eles têm esse anseio de fazer uma grande bancada ano que vem. É importante lembrar para quem está nos assistindo que são 2 vagas por estado, então é bastante senadores, são 2/3 do Senado que serão renovados, como a gente chama, embora alguns sejam reeleitos, vai mudar alguns nomes dentro do Senado. E falando especificamente de Alagoas, a gente costuma chamar aqui em Brasília Alagoas de República de Alagoas, porque você tem nomes muito fortes da política nacional que estão em Alagoas. Renan Calheiros, o filho Renan Filho, que é ministro
dos transportes, e você tem Arthur Lira, que foi um presidente da Câmara muito ativo, muito poderoso, se a gente pode chamar assim. Então você tem essa briga aí por trás do imposto de renda entre Arthur Lira e Renan Calheiros, que querem sim disputar o Senado. Renan Calheiros a reeleição, já é senador, e Arthur Lira tentando aí um voo mais alto, ele que sempre foi deputado nos últimos anos, nas últimas corridas, agora quer também tentar uma vaga no Senado. Essa vaga vai ficar ali em discussão até perto da eleição, Marília, porque você tem o apoio do governo, que hoje está com Renan Calheiros. Arthur Lira não quer o apoio do governo, ao mesmo tempo que também não quer que o governo bata, entre aspas, nele na campanha, então ele está tentando fazer um meio de campo para ser um candidato independente, para também não se colar tanto ao bolsonarismo. Agora, em relação a São Paulo, é de fato uma incógnita, principalmente em relação aos candidatos, porque você tinha muita certeza, até 6 meses atrás, um pouco mais disso, que Eduardo Bolsonaro seria candidato ao Senado, que conseguiria uma máxima de votos e aí disputaria. A grande dúvida era sobre a segunda cadeira, quem disputaria esse espólio da segunda cadeira. Mas agora, com Eduardo Bolsonaro fora do país, possivelmente ficando fora das eleições, porque até lá ele pode estar inelegível, são todas as possibilidades, o PL, o Tarcísio, o próprio Bolsonaro precisam discutir o plano B. E esse plano B é o que deve estar no centro da conversa desta segunda, nesse almoço do governador Tarcísio com Bolsonaro, além, claro, em relação à disputa do governo estadual e da presidência da República. Nos últimos dias, o que a gente ouviu é que há um recuo do governador de São Paulo em relação a disputar a presidência. A gente sabe que o presidente Lula vem numa recuperação de popularidade e isso não ameaça candidatos da oposição, mas claro que deixa as coisas mais difíceis, porque um presidente que tem uma popularidade em recuperação fica mais forte, porque sempre quem está com a máquina, né, Marília, a gente costuma dizer isso, quem está com a máquina na mão tem sempre o favoritismo para ganhar a eleição, e o governador Tarcísio hoje tem a máquina e tem a possibilidade de tentar a reeleição em São Paulo. Gabriel, a gente lembra também que neste final de semana, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, falou sobre presidente Lula ser aí o candidato à reeleição. Ele foi o que, até o momento, disse abertamente que Lula, sim, é o candidato. Eu queria que você pudesse fazer uma avaliação dessa fala do ministro Fernando Haddad neste momento, né, onde nós temos a questão das tarifas, um possível encontro entre Donald Trump e também o presidente Lula, o que deve assim acontecer. Para a gente poder contextualizar melhor esse assunto, a gente tem um trechinho dessa fala separada e nós vamos acompanhar agora. 26 de novo? Vem. Ele é candidato a presidente em 2026. Ele é candidato a presidente, sim. Minha tia falou que gostaria de votar em você em 2030 para presidente. Você seria um possível candidato a presidente em 2030? Manda um abraço pra sua tia. Olha, rapaz, eu fui candidato em 2018. 2030 é muito longe. Tem muita coisa pode acontecer. Então, Gabriel, basicamente o que ele disse é que ele não é candidato à presidência em 2026, mas que o candidato é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve tentar um quarto mandato. Qual a sua avaliação sobre essa fala de Fernando Haddad? Haddad está querendo se esquivar também de ser um sucessor nesse momento. Ele que já deu algumas declarações ao longo desse ano de que não queria concorrer a nada em 2026, mas a gente sabe que isso não é uma possibilidade para o ministro da Fazenda. O PT tem planos para ele, sim. Não é um plano nacional. A gente sabe que o PT tem essa avaliação de que o presidente Lula é o candidato à reeleição, mas você tem uma construção que está sendo elaborada no PT, em partidos de esquerda, e até uma tentativa de construção com o centro em relação ao Senado em São Paulo e ao governo de São Paulo, porque é uma barreira para o presidente Lula e ele precisa de um palanque eleitoral em São Paulo, então precisa de candidatos fortes tanto no governo de São Paulo como também ao Senado para conseguir dividir esse palanque e fazer a sua campanha de reeleição.
Gabriel, só para a gente poder encerrar um pouquinho desse assunto legislativo e executivo, que se deixar a gente fica falando aqui até amanhã sobre isso, né? Sim. Mas eu queria ver com você sobre a proposta lá da anistia, PL da dosimetria, em que nós tivemos aí o relator fazendo algumas visitas na semana passada, o projeto parecia que ia andar, e aí meio que retrocedeu, não deve progredir. O que deve acontecer com essa proposta nessa semana? Lembrando que a oposição ali, Sóstenes Cavalcante, líder do PL dentro da Câmara, queria que essa votação acontecesse logo em seguida à finalização do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro lá na primeira turma, onde ele foi condenado a 27 anos e 3 meses por golpe de Estado. Também tivemos a articulação de Tarcísio de Freitas. O que deve acontecer com esse projeto nesta semana? Olha, será mais uma semana de tentativas de articulação, mas já com quase a sinalização 100% positiva de que não vota nesta semana. Então, há uma discussão, sim, em relação ao que vai ser desse projeto, porque o relator Paulinho da Força diz que está construindo, mas a gente não tem nem o teor desse texto ainda. Então, quando chegar uma construção, quando o Paulinho da Força apresentar um relatório, aí vai abrir uma nova onda de discussões para tentar fazer ajustes. Então, é uma semana, com certeza, que deve ter um grande apanhado de reuniões ainda do relator com diversos partidos, para daí sim ele construir um texto e aí talvez na próxima semana a gente pensar numa votação. Daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouquinho mais sobre o Brasil, mas agora a gente vai falar